Boa noite, Ingrid. Tá me escutando? Tô. Ah, beleza. Vamos aguardar um pouco o pessoal entrar e aí a gente inicia, tá bom? Tá bom. E aí, você viu as notas lá da prova? Não, ainda não vi. Só das outras matérias. Tem como conferir lá para ver se está lançado? Aham. Tem, calma aí. Dá uma conferida lá. Boa noite, Simone. Boa noite. Tudo bem? Nem tanto, né? Mas estamos tentando. O que foi? O que aconteceu? As atividades do AVA, os problemas no trabalho. Ah, complicado, né? É, As coisas vão se resolver. E nossa, você viu as notas lançadas? sim, visualizei. Eu estava até com dificuldade para acessar o meu AVA, vim conseguir já agora há pouco. Aí eu fiz lá aquele exercício lá da 3.1. Ah, tá bom. É, mas não vou cobrar ele hoje, não. Eu coloquei há pouco tempo e aí depois eu cobro ele, tá? Ok. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Boa Douglas. noite, professor Hélio. Tudo bom? Boa noite, professor Hélio. E aí, vocês viram as notas lá? Deram uma olhada nas notas? Estava olhando agorinha. Ah, dá uma olhadinha lá, ver se tem alguma coisa errada.
esperando algumas pessoas entrarem e aí a gente inicia, tá bom? Boa noite, Délia. Boa noite, Hélio. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Você conseguiu ver as notas lá no AVA? Consegui, não foi tão boa como eu esperava, mas consegui. Não foi o que você esperava, não? É, porque quando eu fiz, eu achei tão, assim, mais fácil, né? Fiquei com 670, mas eu vou esperar você corrigir aí a prova. Tá. Eu posso pegar a sua prova e dar uma olhada nela em específico. Vou dar uma olhada nela, na sua aqui, aí eu vejo. Não que a vergonha vai ser maior. Então desculpa, então. Então não vou abrir a sua não. Deixa eu abrir aqui uma prova aqui. Aí a gente vai dando uma olhadinha aí e vai vendo. Deixa eu apresentar aqui então. Cadê? Os exercícios. A prova. Deixa eu ver aqui. São exercícios. Aqui, avaliação. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Essa primeira questão aqui todo mundo acertou. Vocês estão vendo aí já? Sim, Hélio. Tá Pessoal, aparecendo. vamos dar uma passadinha então rapidinho aqui na prova pra gente ver, tá? Então essa primeira todo mundo acertou, né? Dava 17, né? Quer dizer, 17 não, era liquidez e solvência. Todo mundo acertou, todo mundo respondeu isso daí. Essa questão aqui também todo mundo acertou, sem problemas. Essa questão todos acertaram também. Essa questão aqui também todas as pessoas acertaram. Deixa eu ver aqui. Era 12,03. Ah, não, tiveram algumas pessoas que erraram. Olha só. Deixa eu corrigir então essa daqui, ó. Ele pediu para a gente fazer a análise vertical do passivo, certo? Do passivo, de cada conta do passivo em relação ao passivo total. E aí eu pergunto para vocês qual é o percentual do passivo circulante. Então, deixa eu fazer essa daqui, a 5. Deixa eu pegar aqui
a pergunta para a gente dar uma olhada. Então, ó, a questão número 5, eu perguntava para vocês, né, qual é o percentual do passivo circulante. O total do passivo circulante era 1.600. Então, vocês iam pegar 1.600 e dividir por 13.300. Deixa eu pegar aqui uma calculadora. Só abrir com a calculadora e a gente faz a continha. Boa noite, Nayara. Aqui, ó. Então, a gente precisava pegar 1.600 e dividir, né, por 13.300. 13.300. Então, isso dava 12,03%. Era só multiplicar por 100 aqui, para a gente ter o valor percentual, 12,03. Tá bom? Aí vamos para a próxima aqui. Então, a 5 era isso. A 6, eu perguntava para vocês. A 6, deixa eu ver o que era a 6. A 6 eu perguntava o seguinte. Calcule a evolução das vendas e dos lucros brutos, né, de uma empresa conforme dados publicados no ano no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. Aí eu perguntei, né, qual item teve a menor evolução? Justifica a sua resposta. Esse exercício eu fiz do mesmo jeito na correção, só que ao invés de eu perguntar quem teve a menor evolução, no exercício eu perguntei quem tem a maior, quem teve a maior, né? E aqui na prova eu mudei, eu coloquei a menor. Aí, se você faz as contas, deixa eu dar uma olhada aqui. Era essa daqui. Aí as vendas líquidas, né, elas tiveram a menor evolução, que foi de 43,09, enquanto que o lucro bruto teve a evolução de 43,79. Então, os cálculos são os mesmos, que eu nem mudei os valores. A única coisa que mudava era que eu perguntei aqui o menor e lá na outra eu tinha perguntado o maior. Essa questão 7, a resposta era comparação setorial, só teve uma pessoa que errou, os outros 16 acertaram. A questão número 8, todo mundo acertou, né? Era a primeira aqui. A questão número 9, a resposta certa era essa daqui, ó. Só teve uma pessoa que errou. Boa noite. Boa noite. É o Pedro? Eu, E aí, Pedro, tranquilo, cara? tudo bem. Bom, Hélio, deixa eu só te fazer uma pergunta. Essa prova tem como a gente ter acesso ou não? Que nem a minha prova, para mim saber o que eu errei, o que eu acertei, porque infelizmente eu não copiei ela. tem. Você pode fazer o seguinte, você pode me mandar um e-mail, aí eu te mando as suas respostas específicas. Eu só não estou mostrando a sua aqui, que você pediu para eu não mostrar. Mas aí eu poderia abrir só a sua aqui e mostrar, entendeu? Mas é bom não mostrar de ninguém mesmo para não expor ninguém, né?
mas tem como mandar só sua prova com todas as suas respostas para você verificar as respostas que você deu. Tá Aí bom, vou acho te que mandar o meu e-mail. aí você manda. Você lembra do meu? É Não, lembro não. Hélio, ponto Ferreira ponto arroba Ferreira. anhanguera.com. Tem aqui bem no início do slide, geralmente eu coloco. Deixa eu ver se tem aqui para você ver. Tá aqui. Não coloquei não. Vou colocar bem aqui no slide. Aqui, ó. Aqui no slide que aí você já vê. Helio.ferreira arroba anhanguera. Quem quiser a prova, a sua prova, pode me pedir que eu encaminho por aí, tá bom? E aí eu acho que é até melhor encaminhar, que fica mais fácil para vocês. Porque eu acho que aqui vocês não vão lembrar o que vocês erraram. Eu acho que não lembra nem das perguntas aqui, fica meio vazio, né, para ficar fazendo essa correção aqui. Né? E aí, essa questão 13, a maioria acertou, só teve uma pessoa que errou, né? A questão 12, todos acertaram. E a 15, algumas pessoas acertaram tudo, outras pessoas acertaram mais ou menos. Só tem como eu mostrar. Não, esse aqui a 15 todos acertaram. A 15 todo mundo acertou, né? Aí a 16, são respostas, aí eu tenho que mandar a prova de cada um para cada um olhar direitinho, né? Teve pessoas que confundiram, porque eu mudei algumas coisas. Por exemplo, nessa questão 16 aqui, ó, eu perguntei aqui imagem bruta. Lá no exercício eu tinha perguntado a imagem líquida. Aqui na prova eu perguntei o ROA. Aí lá no exercício eu tinha perguntado o ROI. O giro de estoque, acho que foi a mesma coisa. Aqui, ó, capital de terceiro sobre capital próprio, que eu tinha perguntado no exercício. Aqui eu perguntei sobre passivo total. Então eu fiz algumas mudançazinhas e aí algumas pessoas erraram, tá? Então quem quiser a prova, aí me pede aí por e-mail que eu mando a prova aí por e-mail, tá bom? Combinado aí, pessoal? Combinado. Combinado. Então tá beleza. Boa noite aí a todos novamente. Sejam aí bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar a sessão 3.2, tá? Relembrando vocês aí para fazer as atividades do AVA, né? Fazer o desafio nota máxima. A galera que eu tava vendo, acho que a maioria tá com uma pontuação até bacana, tá com uma pontuação boa, o pessoal tá fazendo as coisas, né? Então, parabéns aí para todo mundo. E aí continuar assim e aí só vai ficar faltando basicamente a nota da prova, né? Para você atingir aquele mínimo em provas, né? Acho que a maioria do pessoal tá bem aí. Tava dando uma Como olhadinha. será que vai ser a próxima prova, Hélio? Já falaram alguma coisa? Não falaram ainda não. Mas deve ser de acordo com aquele calendário que eu passei lá no início para vocês. É bem provável que seja de acordo com aquele calendário. Entendi. Aí essa prova, ela não sou eu que elaboro, né? É, é a instituição. Tá? Então a gente precisa, né, tentar fechar aí o livro direitinho, né? De capa a capa aí, fazer todas as unidades, justamente para vocês estudarem tudo, né? Que é possível de cair na prova, tá bom? Ok. Beleza. Então hoje nós vamos iniciar aí com a sessão 3.2. Aqui eu coloquei 3.1, mas é 3.2. Só modificar aqui. São 3.2. Ai, fechou meu slide. Meu slide sumiu. Eu tenho salvo ele. Abrir aqui o slide novamente.
3, 2, isso aqui. Na aula passada eu já disponibilizei lá os slides para vocês. Só um momentinho aqui, pessoal. Bem, como eu estava falando para vocês, a gente vai ver aqui a unidade 3.2, né? Deixa eu só ver tudo. Tudo certinho. Bem, então vamos lá. Bem, galera, hoje então vamos falar aí sobre orçamento de caixa. Alguém tem uma ideia de que seria um orçamento? Já escutaram provavelmente falar nessa palavra, né? Orçamento? Alguém tem alguma ideia de que seria um orçamento? Estamos escutando? É a parte de um plano financeiro. Um orçamento em geral, o que seria um orçamento? Você pode fazer um orçamento na sua casa para alguma coisa, né? Seria uma prévia, né? Um levantamento de quanto você vai gastar para alguma coisa. É uma previsão Ah. da despesa. Certo, beleza. Então, geralmente, quando a gente fala de orçamento, né? A gente geralmente faz uma prévia, né? Faz um estudo aí de quanto que vai ser o gasto, né? De alguma coisa. E o que vocês acham que seria, então, um orçamento de caixa? O que vocês acham, então, que seria um orçamento de caixa? Seria uma previsão do fluxo de entrada e saída de dinheiro? Perfeito, é justamente isso, né? Quando a gente fala de orçamento, né? A gente vai falar de previsão, né? De alguma coisa, de algum gasto, de algum ganho, seja lá como for, né? E quando a gente fala de orçamento de caixa, o caixa é justamente os fluxos, né, de entrada e saída de dinheiro. Então, quando a gente fala aqui de orçamento de caixa, a gente está interessado em fazer, né, um estudo, uma prévia, né, de o que vai entrar e o que vai sair de dinheiro aí na nossa empresa, tá bom? Então, a gente vai chamar isso de orçamento de caixa ou projeção de caixa. O que vocês entendem sobre a palavra projeção? Quando a gente fala sobre projeção, o que vocês entendem? Quem já fez análise de investimentos comigo, lembra que a gente trabalhava com fluxos de caixa projetados. Alguém lembra aí o que eram esses fluxos de caixa projetados? Não? Vocês estão muito calados hoje, hein, galera? Vou chamar alguém aqui para falar aqui, ó. Pedro, o que era isso, cara? Eu acho que você já fez análise de investimentos. O que era um fluxo de caixa projetado? É você fazer uma estimativa do movimento de caixa de uma empresa. Isso, Você estimar valores possíveis do fluxo para mês futuros, né? Períodos futuros. isso, perfeito, cara. É justamente isso. A gente vai fazer uma previsão, né?
das entradas e das saídas de dinheiro. É justamente isso. Bem, e aí uma pergunta que eu faço aí para vocês, né? Vocês têm esse hábito, né, de controlar os recursos financeiros, ou seja, as entradas e as saídas de dinheiro de vocês? Vocês fazem isso? Vocês como pessoa Não física? dá tempo, Não dá tempo, não? não. Por que não dá tempo, Jaqueline? O dinheiro só passa pela conta. Só passa pela conta e já sai, A entrada e saída é rápida. Ele não permanece muito tempo lá, não? Não. Não gosta, não. Ele gosta de estar em movimento. Tá certo. Mas isso deve ser justamente porque, né, não controla muito bem, talvez, os gastos, né? Porque se a gente controlar... Pois é, aí veio o corona para ter que terminar de quebrar a gente. Quando eu pensei que ia controlar, meus planos foram frustrados. Né? Tá certo. Acontece. Agora todo mundo vai ter uma desculpa agora, né? Não é? Todo mundo agora aproveita para ter uma desculpa aí, né? Bem, pessoal, então assim, não só as empresas, né, precisam fazer esse controle, essa projeção aí do fluxo de caixa, né? Mas também nós, como pessoas físicas, né, a gente também precisa fazer esse controle financeiro, tá? Então, é importante, né, que você conheça as suas entradas e as suas saídas de caixa. Geralmente, as nossas entradas de caixa, né, como pessoa física, é o nosso salário, né? Então, basicamente, as entradas de dinheiro que nós temos são os nossos salários, né? E as saídas de caixa seriam todos aqueles gastos, né, que a gente tem, né, ao longo aí dos meses aí, tá? E é interessante, né, que a gente conheça, né, para a empresa, né, quais seriam os recebimentos, né, e os desembolsos, que a gente vai chamar aí de gastos, né. Então, a ideia, para a gente poder fazer a previsão, né, desse fluxo de caixa, esse orçamento de caixa, né, essa projeção de caixa, a gente precisa conhecer muito bem, né, como vão ser os nossos recebimentos e como vão ser os nossos desembolsos aí ao longo do tempo. Então, o que seria essa demonstração, né? A gente já definimos isso, né? Uma demonstração das entradas e saídas de caixa, né, previstas da empresa. Para que ela serve, né? Ela serve para estimar as necessidades de caixa no curto prazo, dando especial atenção ao planejamento de superávit e déficit de caixa. Então, o que acontece? Essa previsão, né, de entradas e saídas de caixa, né, elas são necessárias justamente para a gente fazer um planejamento, né, se há necessidade ou não de financiamento. Porque se houver um superávit, né, o que seria um superávit? Significa que as entradas, né, elas são maiores do que as saídas, ok? Então não há necessidade de financiar, né? Não preciso pegar dinheiro emprestado, né, nessa situação. Agora, caso haja um déficit, ou seja, que as saídas, né, do meu fluxo de saídas, né, as saídas previstas aí forem maiores, né, do que as entradas, é necessário a gente fazer empréstimo, né, tá bom? Normalmente a projeção de necessidade de caixa, né, é feita para cobrir um período de um ano, dividido em intervalos menores, trimestres, bimestres, mensal e até mesmo diário. Na maioria das vezes, tá, pessoal, a gente vai quebrar, né, isso daí, né, em trimestres. Então, a maioria das empresas geralmente quebram isso aí em trimestres. Fica mais fácil você fazer essa análise. Como é que a gente pode começar, né, a projeção aí, né, de necessidade de caixa, né? Que informações a gente deve obter? E aí? O que vocês acham? Como é que a gente poderia, por onde a gente poderia começar, né, fazendo a projeção da nossa necessidade de caixa, né? Que informações vocês acham que seriam necessárias aí? Pagamentos fixos. Pagamentos fixos? Salário de funcionário, aluguel da sala, digamos, né, de onde está o estabelecimento. Ok. Nós
A gente, quando a gente vai fazer a nossa previsão de nosso orçamento, a gente começa pelos pagamentos? O que vocês acham? A gente como pessoa física. Vocês acham que nós começamos pelos pagamentos? A gente começa pelos gastos? O que vocês acham? Eu acho que é. É? Ai, Hélio, já é Todo segunda. Todo mundo começa pelos gastos? E aí? A Jaqueline começa pelos gastos. Pelos pagamentos, né? Começa Sim, pelos a gente- pagamentos, isso sim, não? Sim, a gente Eu tem que faço começar. pelos gastos pra eu saber quanto que eu tenho que levantar. Rapaz, o povo é bom então, hein? Não é? Pessoal, na prática, né, a maneira correta da gente começar, a gente tem que começar pelo nosso salário, né? Então, pelo nosso pagamento, porque se eu começar pelos gastos, pode ser que eu tenha gastos maiores do que o que eu vou receber. Então, a ideia é eu começar, né, pelo meu salário. Eu recebo ali o meu salário e aí eu vou imaginar o que que dá para eu gastar com aquele salário. E não o contrário. Eu não vou gastar primeiro e depois eu vou tentar. Imagina que eu vou lá e faço um gasto de 20 mil reais e eu ganho 10. E aí, como é que eu faço? E eu acho que então eu entendi a pergunta toda errada. Não, ó, a pergunta que eu fiz para você foi o seguinte, ó. Como podemos começar uma projeção de necessidade de caixa? Que informações devemos obter? Aí eu perguntei para vocês, né? Por onde a gente começa, né? Por onde a gente começa? Então, a gente vai começar sempre pelos recebimentos, tá certo, Jaqueline? Aí, a partir do Entendi. recebimento, é que eu vou ver, né, quais são os gastos aí que eu vou ter. Né? A ideia tem que ser essa, né? A gente vai começar sempre pelos recebimentos. Tá bom? E outra coisa, professor, se não tiver dinheiro em caixa, né? Porque hoje em dia as empresas, você tem que olhar primeiro o dinheiro em caixa hoje, né? Para depois ver os pagamentos. Sim, Porque a ideia aqui, Wellington, é justamente a gente fazer, né, qual é o dinheiro em caixa que vai ter, né, confrontar ele com os pagamentos que nós vamos ter que realizar, né, que a gente vai chamar aqui de desembolso, né, e quando eu fizer esse confronto, eu preciso verificar, né, se eu tenho superávit ou se eu tenho déficit. Caso haja superávit, beleza, tá ok, não preciso fazer nada. Agora, caso haja um déficit, a gente vai ter que fazer, né, financiamentos, ou seja, tomar dinheiro emprestado, tá bom? Então ficou claro aí para vocês, pessoal? Então, vamos lá. A projeção da necessidade de caixa, né, começa geralmente com a previsão de vendas da empresa, que costuma ser realizada pela área comercial ou área de marketing. Então, o que acontece? As empresas, né, elas vão ter ali sua área de marketing, né, e essa área, geralmente ela é responsável, tá certo, para fazer uma previsão de vendas da empresa, tá ok? Então, baseado no marketing que foi elaborado ali daquele produto, tá certo? A empresa vai ter uma noção, ela vai ter uma previsão, né, de qual vai ser o volume de vendas aí dessa empresa, tá? Então, basicamente, a gente parte aí das vendas, ou seja, dos recebimentos, tá bom? Com base na projeção de vendas, né, o administrador financeiro estima os fluxos de caixa mensais, que decorrem das vendas previstas e dos desembolsos, ou seja, dos pagamentos ligados à produção, aos estoques e às vendas. Então, a ideia aqui eu vou começar por onde? Eu vou começar, né, fazendo uma previsão aí, né, de quais seriam as vendas aí dessa empresa. Então, geralmente, quem faz isso é o departamento de marketing aí da empresa. E aí, com base nessas vendas, o analista financeiro, né, o administrador financeiro, ele vai utilizar essas informações para tentar estimar aí quais seriam os fluxos de caixas mensais aí, ok? Fazendo confronto das vendas, né, que seriam os recebimentos, e dos desembolsos aí, que seriam os pagamentos. Bem, aqui a gente tem aí um formato geral, tá certo? De uma projeção de necessidade de caixa. Eu não vou explicar ele muito bem agora, não, mas no final vocês vão entender, tá, o que é ele, basicamente. Mas vamos só ter uma ideia aqui.
Aqui a gente tem aí uma projeção anual, né? Vocês podem ver que vai de janeiro até dezembro. Aqui em cima a gente tem os recebimentos, né? Embaixo a gente vai ter os desembolsos, que são as saídas. Aí aqui a gente teria o fluxo de caixa líquido, ok? Então, o que é o fluxo de caixa líquido? É bem simples, é o que eu recebi menos o que eu desembolsei, né? O que eu paguei. Aí a gente tem aqui, ó, o saldo de caixa inicial. O que é o saldo de caixa inicial? Bem, pode ser que meu caixa ele não esteja zerado, ou seja, ele tenha um resquício ali do mês anterior, por exemplo. Ok? Aí o que a gente vai fazer, né? Se ele tiver zerado, né? Eu vou jogar esse valor aqui como zero. E aí, como é que eu obtenho o saldo de caixa final? O saldo de caixa final a gente faz o seguinte: a gente pega o fluxo de caixa líquido e soma com o saldo, né, de caixa inicial. Quando eu faço isso, eu tenho o que a gente chama de saldo de caixa final. Aí a gente vai para o próximo mês, tá? Vai para o próximo mês. Aí eu vou lá e faço o recebimento, né, subtraio lá os meus desembolsos e eu vou ter o fluxo de caixa líquido aqui do mês de fevereiro, por exemplo. Aí o que tem essa setinha aqui significa? Esse aqui é o saldo de caixa que tem no final de janeiro. Mas o saldo de caixa final, né, do mês de janeiro, ele coincide com o quê, pessoal? Ele coincide com o saldo de caixa inicial do mês de fevereiro. Tá? Então é por isso que tem essa setinha aqui, ó, tá certo? Apontando para cá. E esse valor ele se repete. Estão vendo aqui, ó? E aí, e assim sucessivamente até eu chegar em dezembro. Aí, quando eu tiver que chegar aqui em dezembro, né? Eu vou ter aqui esse saldo de caixa aqui, ó. Que é o saldo de caixa final de dezembro. Aí, quando eu for para o próximo ano, esse valor que está aqui, ele vai aparecer como saldo de caixa inicial lá em janeiro do próximo ano. Deu para ter uma ideia sobre isso aí, pessoal? Sim, professor, tranquilo. É só pensar que o saldo de caixa do final de um mês é o saldo de caixa inicial do próximo mês, tá certo? Aqui embaixo, o que seria esse saldo de caixa mínimo? Na aula passada, a gente viu, né, que a gente precisa ter aí uma reserva, né? E aí, basicamente, né, esse valor, esse saldo de caixa mínimo, seria o valor mínimo que você precisa ter no caixa aqui, ó, ao decorrer dos meses, tá certo? Aí, o que você faz? Você faz essa diferença do saldo de caixa final com o saldo de caixa mínimo, né? Então, imagina que, por exemplo, que você precisaria de 10 mil aqui no seu saldo de caixa mínimo e o seu saldo de caixa final tem, sei lá, 12 mil. Então, o que acontece? Você faz essa diferença aqui, ó, né? 12 menos 10. O que significa isso? Que houve superávit. Então, não há necessidade de você fazer financiamento, ok? Mas imagina que, por exemplo, no mês de fevereiro. No mês de fevereiro, imagina que você precisava aí de um saldo de caixa mínimo de, sei lá, de 10 mil. E aí, você só obteve aqui um saldo de caixa final de 8 mil. Aí você faz a diferença, ó. 8 menos 10 dá menos 2. Opa, ficou negativo. Tá faltando 2 mil aqui, ó. E aí, há necessidade de quê? De financiamento, ok? Nesse caso aqui, ó, há um excedente, né? Há um saldo de caixa excedente, porque você tinha mais do que você precisava. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, faltou, né? Se faltou, você vai pegar, ter que fazer empréstimo, tá? Para poder cobrir esse valor. Aí, o objetivo final da aula de hoje é a gente entender isso aqui, a gente vai ver como é que a gente obtém isso, tá? E aí a gente vai fazer um exemplo numérico lá no Excel com esse negócio aqui, tá bom? Vamos lá. Nós vamos começar aqui, pessoal, lá no início aqui da tabelinha com os recebimentos. Então, a gente vai aprender, né, como é que funciona aí os recebimentos. Então, entradas de caixa de uma empresa durante determinado período, né, é chamado de recebimento. As denominações mais comuns aí de recebimento são... Então, o que geralmente a gente, né, considera como sendo recebimento? Venda à vista, né, cobrança de contas a receber ou vendas a prazo, e outros recebimentos em dinheiro, que pode ser, por exemplo, juros de uma aplicação financeira que você fez, ou venda do ativo imobilizado, ou coisas do tipo, tá? Então, basicamente venda à vista, venda a prazo,
ou outros recebimentos de dinheiro, que pode ser aplicações financeiras, venda do imobilizado e por aí vai. E aí nós vamos fazer aqui um exemplo, tá, para a gente entender como é que isso funciona. Então, eu tenho aqui, ó, a empresa ABC está desenvolvendo a projeção de necessidade de caixa para os meses de outubro, novembro e dezembro, ou seja, um trimestre. Então, ela quer ver, né, qual é a necessidade de caixa dela, né, para outubro, novembro e dezembro. Suas vendas em agosto e setembro foram de 180 mil e 360 mil. Então, em agosto, ela vendeu 180 mil e vendeu 360 mil em setembro. E aí, o que acontece? Esses 180 mil e 360 mil, eles não são projeções. Isso já aconteceu. Foi vendido 180 mil em agosto e 360 mil em setembro. Então, isso não é projeção. A projeção é para quais meses? Para outubro, novembro e dezembro. Foram projetados para os 3 meses seguintes, respectivamente, vendas de 720 mil, 540 mil e 360 mil. Então ela espera vender 720 mil em outubro, 540 mil em novembro e 360 mil em dezembro. Pelo histórico da empresa, né? Então, pelo histórico da empresa, pelas estatísticas aí da empresa, 20% das vendas são à vista, 60% geram contas a receber, pagas após um mês, ou seja, 20% é pago à vista. 60%, né, geralmente é para 30 dias. E os outros 20%, geralmente para 2 meses, ou seja, 60 dias. Então, a gente tem aí, ó, 20% mais 60% dá 80%, mais 20% dá 100%. Em dezembro, a empresa espera receber um dividendo de 54 mil, por conta de ações de uma subsidiária. Então aqui se a gente for olhar aqui, quais são os recebimentos que essa empresa tem? São as vendas, né? Os recebimentos que ela vai ter são as vendas, e ela vai ter outros recebimentos aqui em dinheiro, que neste caso aqui é dividendos de ações. Quem não lembra aí que é dividendo, tá, pessoal? Dividendo é a parte do lucro que a gente recebe, né, em aplicações aí, em ações de alguma empresa. Então, essa empresa, ela tem aplicações, essas aplicações vão dar aí 54 mil, né, por conta de ações aí de uma subsidiária. Bem, entendido isso aí, galera? Alguma dúvida com relação ao exemplo? Alguma dúvida aí? Não, não. Não? Ok. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai estruturar, né, como vai ser o recebimento aí disso daí ao longo do tempo. Para isso, eu montei uma planilha aqui no Excel. Fica mais fácil da gente visualizar, tá? Então, aqui está o recebimento da ABC. Eu vou apagar aqui para nós fazermos novamente. Tá? E deixa eu apagar aqui. Nós vamos tentar fazer aqui novamente, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a fonte. Fica melhor para vocês verem. E vou colocar aqui do lado o exemplo. Então, acho que eu deixei alguma coisa aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Projeções de vendas. A gente tem aqui, ó. Em agosto, nós tivemos 180 mil. 180 mil, né? Setembro, nós tivemos 360 mil. Okay? Outubro, nós tem uma previsão, né? Aqui já é previsão de 720 mil. Acho que eu vou ter que diminuir a fonte, senão não vai dar para enxergar, não. Então, outubro, 720 mil. Novembro, 540 mil. Certo? Dezembro, 360 mil. Pessoal, se ele recebesse tudo isso aí à vista, né? Qual seria a lógica aqui? A lógica seria, ó, outubro eu vou receber 720 mil, novembro eu vou receber 540, dezembro eu vou receber 360. Então a lógica seria essa, né? Se ele recebesse tudo à vista,
seria fácil aí. O total de recebimento seria 720 em outubro, 540 em novembro e 360 em dezembro. Mas o problema é que não é assim que funciona, né? O histórico diz aí, né, que ele recebe geralmente 20% das vendas, né, à vista, 60% geralmente é para 30 dias e os outros 20% é para 60 dias. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer aqui? Ó? Agosto, a gente vai fazer o seguinte, ó, ele vai receber 20% do que ele vendeu à vista em agosto. Então ele vendeu 180 mil. Então o que vai vir aqui? Ó? Eu vou colocar 20% de 180 mil. Então, vou pegar 180 mil e vou multiplicar por 0,2. Então, isso dá 36 mil, ou seja, 20% de 180 mil dá 36 mil. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Em setembro, ele vai receber 20% à vista. Então, eu vou pegar 360 e vou multiplicar por 0,2. Pronto. Aí, o Excel já entende, eu vou fazer, então, isso para todos os outros aqui, ó. Então o que acontece? Ó? O que é esse valor aqui? Ó? Esse valor aqui, ó, é a previsão, né, de quanto que ele vai receber das vendas à vista em outubro, novembro e dezembro. Tá? Então, outubro, ele espera receber 144 mil à vista, né, 108 mil em novembro e 72 mil em dezembro. Aí vamos lá. Os recebimentos aqui, ó, as contas a receber. As contas a receber, ele vai ter contas a receber para 30 e para 60 dias. Então, vamos lá. Agosto, para eu colocar aqui as contas a receber de agosto, eu teria que ter informação de julho. E essa informação não tem. Então, eu vou colocar aqui em setembro. Como é que vai ser aqui em setembro? Ele vai receber 60% do que ele vendeu em agosto. Ou seja, eu vou pegar aqui 180 mil e vou multiplicar por 0,6, ou seja, 60% do que ele recebeu em agosto. O que ele vai receber aqui em outubro? O que ele vai receber em outubro? Ele vai receber 60% das vendas de setembro. Então, eu vou pegar aqui, ó, 360 mil e vou multiplicar por 0,6. Pessoal, o que ele vai receber aqui em novembro? Aqui, ó. Novembro, ele vai receber 60%, né, das vendas de outubro. Então, isso aqui vai ser igual a 720 mil vezes 60%. 0,6. E o que ele vai receber em dezembro aqui, né? Ele vai receber 60% de 540 mil, ou seja, 60% das vendas de novembro. Só essa primeira parte aí ficou clara para vocês? Sim, ficou claro, sim. Tá tranquilo. Teve alguém que ficou com alguma dúvida nessa parte aí? Porque o esquema é tudo igualzinho isso daqui, né? Se vocês entenderem isso daqui, né, vai ficar fácil para vocês compreenderem tudo que vai vir para frente. Não ficaram com dúvidas? Opa, acho que tem alguém pedindo permissão para entrar. Não tem. Tem. Aqui, o Edson tinha saído. Beleza, então vamos retornar ali para nossa planilha aqui. Bem, então vamos lá. Aí para 60 dias, olha só. Para eu ter aqui o que ele ia receber em setembro, nos 60 dias, eu tinha que ter as vendas de julho, eu não tenho. Então, para eu saber o que ele vai receber aqui em outubro, com contas a receber de 60 dias, são com relação às vendas de agosto, né? Então, em setembro teria 30 dias, em outubro teria 60 dias. Então, vamos lá. Aqui ele disse para mim que vai ser 20%. Então, vai ser 20% de 180 mil. Então, 180 mil vezes 0,2. Pronto. Em novembro. Novembro, as contas a receber de 60 dias, elas vão ser referentes a setembro. Então, vai ser 360 mil, né, vezes 0,2. E assim por diante, né? As contas a receber de dezembro vão ser referente a outubro, as contas de 60 dias. Então, vai ser 720 mil vezes, né,
0,20%. Pronto. 0,20% não, 20%. Bem, então aqui eu tenho os recebimentos. As contas a receber são essas. Esses outros recebimentos vai ser justamente aqui, ó, os dividendos. Aí você vem aqui, ó, em qual mês ele vai receber os dividendos? Ele vai receber os dividendos em dezembro. Ah, então aqui em dezembro eu vou ter ainda mais 54 mil para poder receber de outros recebimentos. E aí a gente vai fazer uma previsão, né, do total dos recebimentos em outubro, novembro, dezembro. O que que eu vou fazer? Simplesmente somar, né, todos os recebimentos que ele vai ter. Então eu vou somar esses três valores aqui, ó. Tá bom? Opa, peraí. Eu vou colocar tudo na fórmula, fica melhor. Deixa eu só ver o que foi que eu fiz. Deixa eu voltar aqui. Ok, então aqui eu vou colocar a soma, né, dessas 4 células aqui. 4 não. Então, o recebimento em outubro, né, somando 144.216.036 mil dá 396 mil. Aí eu vou fazer isso para novembro e dezembro. Então, fazendo isso, eu tenho os recebimentos aqui, ó, de novembro, que vai dar 612 mil, e de dezembro, que vai dar 594 mil. Vamos dar uma conferida aqui, ó, para ver se está certo aqui no slide que eu tinha feito. 396, 612, 594. Então, tá aqui, ó. Aí o que eu tinha colocado aí para vocês. Pessoal, dúvidas aí? Ficou alguma dúvida Não. com relação a isso aí? Não, tranquilo. Beleza? Então, para fixar melhor, vamos fazer um outro exemplo, tá? Aqui era o faça você mesmo, era para vocês fazerem, mas a gente não tem muito tempo. Aí eu vou fazer aqui pra gente, tá? Então, olha só. Esse aqui, ó, seria um exemplozinho aí que fala assim: a empresa Ganha e Ganha está desenvolvendo a projeção de necessidade de caixa para os meses de abril, maio e junho. Suas vendas em fevereiro e março foram de 50 e 70 mil. Então, em fevereiro ela vendeu 50, em março vendeu 70 mil. Foram projetadas para os 3 meses seguintes, respectivamente, vendas de 80, 100 e 120. Pelo histórico da empresa, 30% das vendas são à vista, 50% geram contas a receber para 30 dias e 20% geram contas a receber para 60 dias. E a empresa recebe mensalmente 5 mil a título de aluguéis. Então aqui ela vende, né, e ainda tem também aluguel. Então vou deixar aqui do lado para a gente ver. Vou abrir aqui a planilha. O exemplo aqui ele já está feito, mas eu vou refazer aqui, tá? Recebimento da Ganha e Ganha. Olha aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu já fiz, eu não vou apagar não, tá? Só para a gente ver, ó. As vendas em fevereiro e março, né, foram de 50 e 70 mil respectivamente, tá bom? Em abril, né, ele tem uma previsão aí, uma projeção de 80 mil. Em maio, uma projeção de 100 mil. Em junho, uma projeção de 120 mil. Aí vamos lá. Aqui, ó, deixa eu só consertar aqui, porque era 30%, né? Então aqui, ó, vou apagar e mostrar para vocês como foi feito o cálculo. Aqui ele tem o seguinte: essa empresa ela tem um histórico, né, que geralmente 30% das vendas são à vista. Então aqui eu vou calcular quanto é 30% de 50 mil. Então aqui eu vou colocar, né, esse 50 mil vezes 0,3. Pronto. E aí vou fazer isso aqui para os demais, tá? Então aqui é tudo 30% do que está em cima. Né? Só para a gente ver aqui, ó, 100 mil, 30% de 100 mil é 30 mil. Aí os recebimentos. Os recebimentos para 30 dias, geralmente é 50%, né? E para 60 dias, 20%. Então, somando 30 mais 50 mais 20 dá 100%.
Aí eu vou lá em março, né? O que vai ser aqui, esses valores aqui de março? Valores aqui de março. Então, vamos lá, março. Vai ser 50% das vendas no mês anterior. Então, vai ser 50 mil vezes 50%, 0,5 da metade. Então, tem que dar 25 mil. Ok. E aqui eu vou copiar, né, a fórmula. Ó, 50% de 70 mil, 35 mil. 50% de 80 mil, 40 mil. 50% de 100 mil, né, 50 mil. E para 20 dias, né, é 20%. Então, aqui, ó, vai ser 20% das vendas lá de fevereiro. Então, vai ser 50 mil vezes 0,2. Então, isso dá 10 mil, né? Aí, eu vou copiar aqui, ó. O que é esse valor 14 mil? Ele é 50% das vendas lá de março. 50% não, 20% das vendas de março. O que é esse 16 mil, pessoal? É 20% das vendas de abril. Tá bom? E aí, esses outros recebimentos, por que tem 5 mil em todos os meses aqui? Porque é aluguel, né? Aluguel ele recebe todo mês. Então, vai ter 5 mil em fevereiro, 5 mil em março, 5 mil em abril, 5 mil em maio, 5 mil em junho. E aqui é o fluxo, né, total de recebimento, que eu somei esses valores aqui, ó. Vou fazer novamente essa soma. Então, isso aqui é igual a soma, tá? Desses valores aqui, ó. Então, isso dá 74 mil. Eu vou copiar essa fórmula para os demais. Então, confere aí 89.107 mil. Dúvidas aí? É o mesmo exemplo, né? Não tem... É o mesmo exemplo aí, né? Basicamente, a única coisa que mudou foi a questão do aluguel, né? Tá bom? E os percentuais aqui, né? De vendas à vista e a prazo. Vou ver quem tá pedindo para entrar aqui. Não, Daniel. Beleza, galera? Então, vamos lá, continuando aí, ó. Então, aí agora a gente já viu, né, como é que funciona os... Aqui é o mesmo valor lá, tá? Só conferir ver se está certinho. 74, 89, 107. É isso, né? 74, 89, 107. Tá certinho. Bem, agora a gente vai falar sobre os desembolsos, né? Como é que seriam, então, esses desembolsos? Os desembolsos, né, seriam as saídas de caixa da empresa, né, em um determinado período. E aí, os desembolsos mais comuns, né, o que geralmente, né, sai de dinheiro? Compras à vista, né, compras a prazos aí, pagamentos de aluguéis, pagamento de salário de funcionário, pagamento de impostos. Boa noite, professor. Tô na área. Boa noite, Daniel. Tranquilo, cara? Pagamento de itens do ativo imobilizado, tá? Pagamento de dívidas aí de juros e pagamento de dividendos, tá? Então, esses geralmente são os principais desembolsos aí que a gente tem nas nossas empresas, tá? Aí aqui tem um exemplo, tá? Parece um pouquinho grande, mas eu vou fazer na planilha ali do Excel para vocês, vocês vão ver que fica tranquilo aí. Ele fala assim para a gente, ó. A empresa ABC está desenvolvendo a projeção de necessidade de caixa para os meses de outubro, novembro e dezembro. Ah, então é aquela mesma empresa que a gente tem lá no início, tá? Ela reuniu dados dos seus desembolsos conforme segue. Compras. As compras da empresa correspondem a 70% de suas vendas. Deste valor, 20% são pagos à vista, 70% no mês seguinte, ou seja, para 30 dias, e o restante, os 10%, né, que falta aí para completar os 100%, é pago com prazo de 60 dias. Essa empresa ela faz pagamentos mensais de 9 mil de aluguel. Os custos fixos da folha de pagamento, né, no ano são de 14.400 por mês. Então, você tem uma folha de pagamento, né? Além desses custos fixos, os salários possuem uma parte variável estimada em 10% das vendas. Opa! Então, aqui, ó, a gente tem aí que a folha de pagamento, ela não é fixa. A folha de pagamento aí, ela depende, né? Ela tem uma parte que é fixa, que é 14.400, e ela também tem uma parte variável, que é a comissão de venda aí dos vendedores, tá? Ou seja, os vendedores ganham aí 10% em cima dessas vendas.
E aí, como as vendas são variáveis, né, o salário também vai ser variável. É óbvio isso. Em dezembro vai ser pago imposto no valor de 45 mil. Então vai ter um imposto que vai pagar só em dezembro, de 45 mil. Em novembro vai ser comprada uma máquina. Opa, então tem um gasto aí com o imobilizado, né, o ativo imobilizado. Em dezembro também vai ser pago aí juros. Então tem 18 mil de juros. E você vai pagar dividendos no valor de 36 mil em outubro. Em dezembro, tem uma amortização de empréstimo no valor de 36 mil. Então, aqui a gente tem todos aí os desembolsos da empresa, tá certo? Ao longo aí do tempo. Aí, o que eu fiz? Eu estruturei esses desembolsos numa planilha do Excel. Vou mostrar aqui para vocês. Então, olha só. Desembolsos ABC. Então, eu vou apagar aqui e vou fazer novamente para vocês verem, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos as projeções de vendas, né, que foram as mesmas do anterior, né, do exemplo anterior, né, da empresa lá ABC, tá? Então, ela vendeu 180 mil em agosto, vendeu 360 mil em setembro, e ela pretende vender 720 mil em outubro, 540 mil em novembro e 360 mil em dezembro. Tá bom. Aí ele fala pra gente que as compras são 70% das vendas. Então eu vou vir aqui, ó, e vou calcular 70%, ou seja, 0,7 vezes, né, o valor da compra, que foi quanto? 180 mil. Não, desculpa, das vendas. Então, as compras em agosto são 70% das vendas. Beleza. Aí eu vou fazer isso aqui para os demais anos, tá? Então, a partir disso eu tenho, né, qual vai ser o valor das compras, né, ao longo do tempo. Bem, mas aí o que acontece? Essas compras, elas não são pagas à vista. Então, por exemplo, ele comprou 504 mil em outubro, mas ele não vai precisar pagar 504 mil em outubro, porque, né, ele não paga totalmente, né, a compra que ele faz à vista. Então, vamos lá. Aí a gente vai calcular, né, qual vai ser os pagamentos à vista aqui. Então, vamos lá. O primeiro, de agosto, né, ele vai pagar quanto à vista? Ele vai pagar 20%. Então, vai ser 180 mil vezes 0,2, 20%. Ok, então dá 36 mil. Aí eu vou fazer isso para os demais, né? Aqui, ó, em setembro. Setembro ele vai pagar 20% à vista. Então, ele vai pagar... desculpa, aqui eu fiz errado, ó. Ele paga 20% não em cima das vendas, é 20% em cima das compras. Então, isso aqui, ó, é 20%, né, ó, em cima de 126 mil. Então, vezes 0,2. Pronto. Então, dá 25.200. Eu tinha feito em cima do... eu tinha feito 20% em cima das vendas, mas a gente está calculando aqui os desembolsos e não o que ele recebeu, né? Então, ele precisa... A compra dele é 126 mil, ele vai pagar 20% dos 126 mil. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou pagar 20% em cima de 252 mil. Então, vezes 0,2. Por diante, eu vou só copiar a fórmula, né? Eu acho que vocês já entenderam aí o esquema. Aí, vamos lá. O nosso pagamento das nossas contas a pagar. Vamos lá. Ele paga 70% da dívida dele por 30 dias. Então eu vou vir aqui em setembro, eu vou conseguir calcular quanto que ele vai estar devendo de agosto, né? Quanto que ele vai pagar ali em 30 dias da dívida dele de agosto. Já tinha saído. Então, vamos lá. Aqui vai ser 70% de 126 mil. Então, vai ser, ó, 126 mil vezes 0,7. Ok. Então, dá 88.200. Aqui, galera, o que vai ser? Aqui vai ser 70%, né, da compra de setembro. Então, 252 mil vezes 0,7. E assim por diante. Eu vou só copiar aqui a fórmula, tá? Então, o que é 264.600? É 70% das compras de novembro. E assim por diante. Então, vamos lá. Aí,
aqui é 60 dias, tá? E o restante do que falta pagar, ele vai pagar com 60 dias. Então aqui, ó, certo? É o restante que está faltando pagar lá de agosto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 126 mil e vou multiplicar por 0,1, que são os 10%. Só vou provar para vocês aqui que está certinho. Eu vou pegar aqui a calculadora e vou fazer essa soma aqui para vocês verem. Olha só. Se eu somar o que ele pagou, ó, a dívida dele de agosto é 126 mil, mas ele pagou parte da dívida em agosto, pagou outra parte em setembro e vai pagar outra parte em outubro. Eu vou somar aqui, tem que dar 126 mil, olha só. 25.200 mais o que ele pagou em setembro, 88.200 mais 12.600. 12.600. Então, isso dá 126 mil, ou seja, ele paga uma parte em agosto, uma parte em setembro, uma parte em outubro desses 180 mil. Então, ele conseguiu, né, fazer todo o pagamento. Ele pagou 20%, depois pagou 70%, depois pagou 10%. E isso vai acontecer, tá, pessoal, com todas as compras que ele fez aqui. E aí eu vou só simplesmente copiar aqui a fórmula. Tá bom? Aí tem lá o pagamento de aluguel, né? Ele fala que ele paga quanto de aluguel aí mensalmente? 9 mil. Então aqui, ó, vai ter 9 mil, né? Aqui também vai ter 9 mil. Aqui também vai ter 9 mil. O pagamento do aluguel é mensal. A folha de pagamento dele, aqui a gente vai ter que fazer um cálculozinho, olha só. Na folha de pagamento, ele tem uma parte que é fixa, que é 14.400. Só que mais a comissão. Aí ele disse pra gente que a comissão ela é de 10% em cima das vendas. Então eu vou pegar aqui as vendas, que foram quanto? 720 mil, e vou multiplicar por 0,1. Ou seja, estou calculando 10% em cima das vendas. Então isso dá 86.400 aí na folha de pagamento de outubro. Aí a folha de pagamento de novembro, o que vai ser? 14.400 mais a comissão. O que é a comissão? É 10% em cima das vendas, ou seja, 10% em cima dos 540 mil. E, por último, a folha de pagamento de dezembro, que vai ser o quê? Vai ser 14.400 mais 10% em cima das vendas, ou seja, 360 mil vezes 0,1. Pronto. Então, aqui eu tenho a minha folha de pagamento. Agora, vamos lá. Pagamento dos impostos. Ele falou para a gente que vai pagar, em dezembro, 45 mil de impostos. Então aqui, ó, só vai ter um desembolso em dezembro de 45 mil aqui com referente a impostos. O que mais? Ele disse para a gente que em novembro serão compradas máquinas no valor de 234 mil. Então, aqui, ó, a gente vai chamar isso de dispêndio em ativos. Então, em novembro, ele vai precisar ter um gasto aqui de 234 mil em novembro. Tá aqui, ó. E em dezembro, ele vai ter que fazer pagamento de juros de 18 mil. Então, aqui, ó, vai ter um pagamento de juros de 18 mil. E, por último, serão pagos em outubro dividendos no valor de 36 mil. Por último, não, antepenúltimo, né? Então, outubro vai pagar dividendos no valor de 36 mil. Então, aqui vai ter um desembolso de 36 mil. E, por último, ele vai ter lá uma amortização de um empréstimo no valor de 36 mil. Para quem não sabe, a amortização de um empréstimo, pessoal, é pagar uma dívida de um empréstimo, tá? É o que você abate ali da dívida de um empréstimo. Então, aí, ó, nós temos aqui, ó, o total do nosso desembolso para a empresa ABC em outubro, novembro e dezembro, tá? Então, ó, 421.200, 765.000, 523.800, tá? Então, esse aqui seria o total do desembolso, né, dessa empresa em outubro, novembro e dezembro. Pessoal, ficou dúvidas aí? Ficaram dúvidas? Querem que eu volte e refaça alguma coisa? Eu não, tranquilo.
Essa planilha eu vou disponibilizar para vocês, tá? Junto com o slide da aula, beleza? Ah, maravilha. Ótimo. Bom, ela vai ser, eu até gravei o nome dela aqui, ó, como aula 4/5, tá? Tá? Justamente para vocês, quando forem baixar, vocês saberem. E aqui embaixo tá, ó, recebimentos ABC, desembolso ABC, estão vendo? Ó? Tá tudo nomeado aqui embaixo, ó, nas pastas, para vocês acompanharem o que foi feito, tá? Então tá tudo aqui, ó. Tá tudo feito aí para vocês acompanharem. Ok, então vamos lá. A gente está aqui, né, no desembolso da ABC. Então, esse foi o desembolso. Vamos só dar uma conferida aqui na planilha, no slide, para ver se está certinho. Peraí. 421, então vamos dar uma conferida. 421, 765, 523, 800. Então, ó, 421, 765, 523, 800. Então, tá certinho. Tá batendo aqui, ó, com o que tá lá no slide, tá bom? Aqui, deixa eu só tirar esse valor, que não tá em milhares, não. Beleza. Vocês entenderam por que eu não fiz para agosto e setembro, né? Agosto e setembro já foi, já aconteceu. A gente vai fazer a previsão só para outubro, novembro e dezembro. E para eu fazer as previsões aqui para agosto e setembro, né? Se eu quisesse fazer previsão, se não tivesse acontecido ainda, eu teria que ter, né? Os gastos referentes aos meses anteriores, tá? Os desembolsos de julho e junho, tá bom? Bem, então isso aí é a mesma planilha que está lá no Excel, tá? Inclusive eu só copiei ela de lá. E aí, o que seria o fluxo de caixa líquido? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Exemplo ABC. Ok. Só ver aqui uma coisa que eu acho que eu esqueci de colocar. Não, tá certo. Então vamos lá. Fluxo de caixa líquido. Então o que seria esse fluxo de caixa líquido? Pessoal, o fluxo de caixa líquido é justamente a diferença, né, dos recebimentos, né, e os gastos que a empresa tem, tá bom? Então, ele é a diferença, né, entre os recebimentos e os desembolsos. E aí a gente faz isso, né, esse fluxo de caixa líquido, ele é feito mês a mês, ou semana a semana, ou dia a dia, né? Então, por exemplo, o que seria o fluxo de caixa líquido de janeiro? É todos os recebimentos de janeiro menos os desembolsos de janeiro. O que seria o fluxo de caixa líquido de fevereiro? Seria todos os recebimentos de fevereiro menos os desembolsos de fevereiro. E assim por diante, até eu chegar, né, no final do ano. O saldo inicial de caixa. Lá no início eu falei para vocês o que era o saldo inicial de caixa. O saldo inicial de caixa, pessoal, é o que ficou no caixa no mês anterior. Se a gente imaginar, pessoal, o que vai ser o saldo inicial do meu caixa amanhã, quando eu chegar lá na minha empresa? O que vai ser o saldo inicial do meu caixa amanhã, quando eu chegar na minha empresa? O que ficou do mês anterior? O que ficou de hoje, né? Concordam? Eu tô falando assim, no dia a dia. Quando eu chegar lá amanhã na minha empresa e abrir o caixa, o que vai estar lá? Opa, vai estar lá o que ficou, né, no dia anterior, ou seja, de hoje. Tá certo? E da mesma forma funciona, né, como o fluxo, o caixa inicial mensal. O que é o caixa inicial mensal ali? É quanto que ficou no mês anterior. Se não tiver ficado nada, né, a gente fala que ele é zero, né? Ele vai assumir o valor zero, tá bom? O que é o saldo de caixa final? O saldo de caixa final, né, ele é calculado a gente pegando o saldo inicial mais o fluxo de caixa líquido. Então, eu vou pegar, ó, meu saldo inicial, né, quanto que eu tinha, aí eu vou ver o que foi que saiu, o que entrou, e vou somar com o que tinha lá no início. Quando eu fizer isso, eu vou ter o que a gente chama de saldo de caixa final. E o saldo mínimo de caixa, né, pessoal? Eu falei para vocês que seria aquele valor necessário, né, que a gente precisa ter ali no caixa, né, para cobrir
necessidade de pagamentos aí que são imprevistos e não programados, tá bom? E aí, a gente vai fechar, né, o nosso fluxo de caixa líquido, verificando qual é a necessidade de caixa, né? E aí a gente vai verificar se existe excedente ou se há necessidade aí de você fazer financiamento, né? Então, se não tiver o mínimo necessário ali no caixa, vai ser necessário a gente fazer aí financiamento, né? E aí a empresa ela deve buscar recursos, né, para cobrir esse caixa. Geralmente são empréstimos aí de curto prazo junto a bancos, né? E aí isso vai gerar, né, contas a pagar aí para a empresa. Bem, então aqui eu fiz um exemplo, tá feito aqui no Excel, deixa eu mostrar lá para vocês como foi que eu fiz. Eu peguei aqui e fiz o exemplo aí para a empresa aí do ABC, tá? Aqui tem um outro exemplo para vocês verem de desembolso, depois quando vocês pegarem a planilha, vocês podem olhar, tá? Esse exemplo aqui foi retirado do livro de vocês. Aqui é um exemplo do fluxo líquido aí, tá? O que acontece? Então, vamos lá. O que é o fluxo de caixa líquido? O fluxo de caixa líquido, vou mostrar aqui para vocês, deixa eu apagar aqui. Ele é a diferença entre os recebimentos, vou apagar isso aqui também para vocês verem. Ele é a diferença entre os recebimentos, tá certo? E os desembolsos. Aí o que eu vou fazer? Olha só. Quanto que eu recebi lá? Quanto que eu vou receber? Eu recebi isso aqui, ó. Eu vou receber 396 mil em outubro, 612 mil em novembro e 594 mil em dezembro. Então, vou copiar aqui esses valores e vou colar aqui, ó. Então, esses aqui são os meus recebimentos. Opa, deixa eu ver, peraí. Vou copiar só os valores aqui. Cadê recebimentos? Então, vou colar só os valores. Pronto. Ok. E o desembolso é tudo que saiu. Aí saiu isso aqui, ó. Então, eu vou copiar aqui, ó. Ctrl+C. E vou colar aqui, ó. Colar especial, valores. Pronto. Ok. Então, o que é o fluxo de caixa líquido? É a diferença entre o que eu recebi e o que eu gastei. Então, vou lá. Eu recebi 396 mil. Eu vou subtrair 421.200. Opa! Então meu fluxo de caixa líquido aqui, ó, em outubro, ele foi negativo de 25.900. Beleza. Aí vamos lá, continuando. Qual é o fluxo de caixa líquido em novembro? Ele recebeu 612, mas ele gastou 765. Beleza. Então, fica um valor aí negativo de 153 mil. E em dezembro, já deu uma melhoradinha, ó. Ele ganhou 594 e ele só gastou 523.800. Então, dá um valor positivo, um fluxo de caixa líquido positivo. Esses valores aqui, pessoal, tá? Eles foram dados lá no livro de vocês, tá? Esses valores que estão aqui, ó, eles foram dados no livro de vocês. Então, tem a informação lá no livro que ele já deu esses valores aí pra gente, tá? Eles não são calculados, esses valores aí foram pré-determinados aí pelo exemplo, tá bom? Então, como é que funciona aqui, ó? Ele disse que o saldo de caixa inicial da empresa era 90 mil. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Tinha 90 mil, você vai subtrair 25.200. Então, ó, isso vai sobrar 64.800. Aí, o que acontece? O saldo, esse era o saldo, né? O saldo inicial que você tinha lá. Então, você tinha 90 mil, subtrai os 25.200, sobra 64.800. Aqui, o que acontece? Esse 64.800, ele era o saldo final de outubro. Ele passa a ser o quê? O saldo inicial de novembro. Aquela historinha que eu falei. O saldo final de um mês é o saldo inicial do próximo. Então, você tinha quanto lá de saldo? 64.800. Aí, você vai subtrair 153 mil e vai ficar, então, um saldo negativo de 88.200. Então, o saldo final de novembro era de 88.200. Aí ele vai ser o saldo inicial, né, de dezembro. E aí o que acontece? Em dezembro você tinha lá
ganho 70.200. Então, você vai pegar menos 80.000, 88.200, e vai somar com 70.000. Ou seja, vai dar um saldo negativo de 18.000. Aí, vamos lá. Ele determinou aí que esse saldo mínimo de caixa tinha que ser de 45.000. Então, cada empresa, pessoal, determina isso aí, tá? Nesse caso, nessa empresa aqui, ele determinou que o saldo mínimo que ele precisava era de 45.000. Aí, o que ele fez? Ele fez a diferença, pegou 64.800 e subtraiu 45.000, né? E aí teve um excedente aí de 19.800. O que ele vai fazer com esses 19.800? Ele vai aplicar aí num título negociável. Aí, vamos lá. Já a empresa, já no mês de novembro, ele já tinha um saldo negativo de 88.200. E ele precisa de mais 45.000 para deixar lá de reserva no caixa. Então, eu vou somar 88.200 com mais 45.000, dá 133.200. Então, ele precisa financiar esse dinheiro, porque ele não tem esse dinheiro. Ele precisa de 45.000 para deixar lá no caixa e ele já tem uma dívida de 88.200. Então, somando isso, vai dar 133.200. E como é que ele vai arrumar esse dinheiro? Através de um financiamento. E a mesma coisa vai acontecer lá em dezembro, olha só. Em dezembro, ele precisa ter um valor no caixa de 45.000 ali. E ele já tem uma dívida de 18. Você soma 45 mais 18, né, dá 63. Ou seja, ele vai precisar fazer um financiamento de 63.000. Então, aqui a gente vai ter, né, o fechamento total aqui, ó, do que acontece, né, do nosso fluxo de caixa aí, para os meses de outubro, novembro e dezembro. Então, olha só. Em outubro, ele vai ter os 45.000 e mais 19.800 que ele vai fazer o quê? Vai aplicar esse dinheiro. Ou seja, isso dá o total de 64.800. Em novembro, ele vai fazer um financiamento de 133.200 para poder garantir os 45.000 lá no caixa. E em dezembro, ele vai precisar fazer um financiamento de 63.000 para ele poder garantir, no mínimo, os 45.000 lá em dezembro. Pessoal, essas informações aí, tá? Elas estão todas aqui no livro de vocês. Vou só mostrar aqui. Vocês verem aqui. De onde foi que eu tirei esses valores, tá? Os únicos valores que eu não tirei foram os dos recebimentos e dos desembolsos que nós fizemos o cálculo lá na planilha, tá bom? Ó, são esses valores que aparecem aqui, tá bom? Isso está na página 159 e na página 160. Oi. Pois não. Oi, Jaqueline. Diga. Pessoal, dúvidas aí? Dúvidas, pessoal? Não, Hélio. Não, professor, tranquilo. Não, Hélio, tranquilo. Aí essa planilha vai estar disponível para vocês, tá bom? Aí vou disponibilizar lá na seção 3.2 mais os slides, tá? Para vocês acompanharem. Esses valores aí que não tem aí na planilha, eu peguei lá no livro de vocês. Aí vocês podem dar uma lidazinha e dar uma olhadinha. Mas aí eu mostrei como é que é feito o cálculo aí para ficar mais claro. E aí acho que a gente pode encerrar a aula, né? Porque algumas pessoas vão ter aula agora com o Magiel, né? Tá bom? Beleza. Certo. Então, boa noite aí Professor, tranquilo. boa noite aí para todos. Obrigado aí pela presença, tá bom, galera? E aí vocês podem desconectar. Boa noite, professor. Boa semana. Valeu, obrigado. Boa Pra vocês noite. também. Valeu, Boa noite, professor. Até mais. Falou, Daniel. Boa noite, cara.